Bom, pessoal, então vamos continuar aqui. A gente estava discutindo a questão da normalização dos estados, né? Então, no caso dos estados fermiônicos, a gente tinha uma coisa assim, né? No caso dos estados fermiônicos, a gente tinha, por exemplo, EI, EJ, antissimétrico, certo? Esse estado a gente viu que se é zero, se igual a J, no caso antissimétrico, certo? E no outro caso, né, quando I for diferente de J, esse cara aqui vai ser EI, EJ menos EJ, EI, dividido por raiz de 2. Lembra? A gente encontrou um N, que era a normalização, e aquele N quadrado era igual ao meio, né? Então, no caso dos estados fermiônicos, ou que a gente vai... Eu vou usar o termo fermiônico ou antissimétrico, vou trocar os dois, tá? É à vontade. Não, esses aqui são os estados antissimétricos. Tá certo? Essa aqui tem que ainda prestar atenção que tem uma escolha de fase aqui, né? Nós tínhamos visto que N do antissimétrico era igual a 1 sobre 2, tá certo? Eu tiro a raiz aqui, então eu encontro que módulo de A, de NA, é igual a raiz de 2 aqui, certo? Agora tem que tomar cuidado, porque do módulo a chegar ao próprio N tem uma escolha de fase, tá certo? A gente faz a escolha mais natural, ou seja, se eu tenho IJ aqui, eu escolho mais 1 aqui como fase, justamente para que tenha o IJ aqui coincidindo com esse cara aqui como o primeiro vetor que aparece. Tá certo? Mas tem que se lembrar que isso é uma convenção para ser usada sempre. Tá certo? Então aqui não há ambiguidade nenhuma. Ok? O problema aparece, fica um pouquinho mais complicado, quando a gente tem estados bosônicos. EI, EJ, S, tá certo? Esses estados, eles vão ser assim, ó. A gente viu que esse cara é EI, quando I igual a J. Certo? Esse cara aqui é o cara que apareceu com 1/4. Tá certo? Vocês lembram disso? Quando I igual a J e o estado era do tipo simétrico. É só para vocês, para ficar um pouco mais evidente o que está acontecendo, isso fica assim justamente porque aqui seria EI mais EI, e nós vimos ali que a normalização seria N quadrado igual a 1/4. Então, raiz de 4 é 2, então aqui fica 2, quando I igual a J. Por isso que tem que ser 2 aqui, não raiz de 2, porque aqui os estados são idênticos, é o mesmo vetor. E esse vetor já é normalizado no espaço não simetrizado, tá certo? Por isso que você vai somar aqui, vai dar 2 sobre 2, fica simplesmente o II, tá certo? Que é o mais óbvio, já que o estado já estava normalizado. E no outro caso, fica igual aqui. Vai ficar EI, EJ, mais EJ, EI, sobre raiz de 2. Tá certo? Quando o I for diferente de J. Então tem que lembrar que os estados têm essa diferença de normalização, tá? Geralmente a gente faz isso, a gente incorpora essa diferença naturalmente na notação, tá? Hoje a gente vai ver isso já já. Agora aqui começa a ficar um pouco complicado, porque a gente sempre vai ter a escolha de usar a base desse espaço, né, que é essa base aqui, EI, EJ, tá certo? Ou a gente pode usar a base desse espaço, EI, EJ, A, tá assim, A barra S barra A, S barra A, tá certo? A gente pode pegar um vetor qualquer e expandir nessa base ou nessa base, tá certo? Aí vocês podem se perguntar, bom, mas se eu estou trabalhando com estados fermiônicos, por que eu vou expandir numa base que não é nem fermiônica nem bosônica, que seria essa base aqui, tá certo? E vai ser uma questão de conveniência, tá? Por quê? Imagina o seguinte.
Digamos que eu tenho um vetor psi que pertence a esse estado aqui, a esse espaço. Tá certo? Deixa eu ver como é que eu botei SA aqui também, pra vocês não esquecerem, tá? Professor, só uma coisa aí, quando o professor coloca SA, você está falando que é os dois juntos? É um ou outro. É como se eu estivesse fazendo a mesma conta duas vezes. Tá certo? Professor, eu achei que essa segunda base estava contida. Isso, ela está contida. A gente viu duas coisas. Essa base é um subespaço, esse espaço aqui é um subespaço desse, então isso aqui é um subconjunto desse cara aqui. Ou uma combinação linear, um subconjunto feito com uma combinação linear desses caras aqui. Mas é um subconjunto, porque aqui só tem metade. Metade entre aspas, porque não é exatamente metade, que negócio que eu falei para vocês, tem mais estado de um tipo do que do outro. Tá certo? Só que existe às vezes uma questão de conveniência. Mesmo tendo essa diferença, às vezes é conveniente projetar o vetor nessa base aqui. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Eu vou argumentar primeiro e depois a gente vai fazer as contas, tá certo? Então o que acontece, pessoal? Eu tenho esse cara aqui, ele é um vetor desse espaço, tá certo? E vamos dizer que agora eu tenho um elemento de base que eu estou fazendo uma medida qualquer. Vamos pegar o próprio EI-EJ, certo? A gente viu que esse cara não é elemento nem do S nem do A. Esse cara é elemento, né? A gente viu que esse cara aqui, para a gente recuperar ele a partir do S ou do A, é uma combinação linear de um com o outro. Soma um com o outro, dá esse cara aqui vezes 2. Né? A gente viu na aula passada. Bom, agora, o truque aqui é o seguinte, pessoal. O que acontece se eu fizer isso aqui? EI, EJ, Psi, SA. Eu posso fazer, porque eu posso sempre encarar esse vetor, que é aqui, como um vetor aqui, porque esse cara é um subespaço desse. Quando eu faço esse produto interno, eu posso sempre lembrar que o produto interno vai ser linear aqui. Tá certo? Se esse cara pertence a um subespaço desse espaço aqui, ortogonal, significa que esse vetor ele é ortogonal a todo mundo ou do S ou do A. Ou melhor, esse cara é ortogonal a todos os vetores daqui que não tiverem em S ou em A. Certo? Ou seja, a gente sabe que, na prática, se eu pegar um US com um Psi A, isso aqui é zero, para qualquer U do S ou do A, né, ou o Psi do A, e vice-versa. Eu tenho aqui um U do A ou um Psi do S, isso aqui é zero. Tá certo? E esse vetor aqui, ele pode ter componentes aqui num desses dois. Certo? Ou seja, eu posso escrever esse cara aqui, a gente já viu como é que isso fica assim, ó, EI, EJ, fica escrito como EI, EJ do S, mais EJ, EI, SA, espera aí, isso. Vai ser diferente. Isso. Do S, do A. Sobre 2. Todo mundo concorda? Lembra, esse S aqui é EI-EJ mais EJ-EI. Tá certo? Sobre raiz de 2. Sobre raiz de 2. E esse cara aqui é EJ-EI menos EI-EJ. Aqui está errado. EI-EJ. Tá? Mas aí você está fazendo só o caso que I é diferente de J? A gente vai chegar lá. Tá? Então, tudo bem. Para o caso I diferente de J, isso aqui é evidente. Tá certo? Para o caso EI igual, o caso I igual a J, não tem esse 2 aqui, esse raiz de 2 aqui. Eu acho que você pode explicar de novo o que é o EI e EJ? Eu acho que não estou entendendo aqui. São os vetores de parte simétrica e antissimétrica? Esse cara aqui é a versão simétrica e antissimétrica, a gente acabou de ver como é que eles são normalizados.
Tá vendo? Ó, tá bem aqui, ó. Esse cara é isso e esse cara é isso. Mas estão em espaços diferentes. Eles estão em subespaços diferentes do mesmo espaço. Por isso que eu posso somá-los, né? Ou no sentido da soma direta. Isso aqui está mais claro ou ainda está confuso? Né? Quando o I for igual a J, esse cara é zero. E esse cara já está normalizado. Tá certo? Então não tem um fator de 1 sobre raiz de 2, que é esse 2 aqui em vez de raiz de 2. Que, né, esse cara soma com esse e dá 1 aqui na normalização. Tá certo? Mas, por enquanto, vamos deixar o raiz de 2 aqui e esquecer o caso que essas duas coisas são iguais. Tá certo? Significa, então, que esse cara aqui, ó, EI, EJ, psi SA, é igual, só por simplicidade, a EI, EJ. É igual EI, EJ, SA e psi SA. Tá certo? E se for igual a J, não teria esse fator de aqui, esse fatorzinho aqui. Tá certo? Então, eu posso projetar minha função de onda antissimétrica ou simétrica nessa base. Tá certo? Porque como ela está num subespaço, na hora que eu fizer o produto interno, qualquer elemento que não esteja no subespaço equivalente vai para zero. Que é isso que eu estava mostrando para vocês aqui. Tá certo? E vocês já vão ver por que isso é conveniente. Na hora que a gente vai montar a nossa integral, que vai medir o espaço das possibilidades, esse cara aqui vai ser conveniente para a gente. Tá certo? Muito confuso, pessoal? Tá tranquilo para acompanhar? Oi? Tem que treinar. Se não treinar, não pega. Eu não sei se eu entendi no começo. O que você estava querendo dizer com os espaços vetoriais serem diferentes, um está contido dentro do outro, qual é a diferença de usar um no outro, porque toda essa construção você derivou dali, né? Sim. Daquelas duas primeiras informações ali. A primeira me diz que eu não estou jogando em base nenhuma e na segunda eu estou jogando uma base simétrica ou antissimétrica. O espaço vetorial... Você está falando sobre essas duas expressões aqui? Não. Essas duas aqui. Eu só estou falando o seguinte. Esse espaço aqui, a gente não vai usar ele como função base, como espaço base para descrever nossas funções de onda, se a gente estiver escolhendo escrevê-las simétricas ou antissimmétricas. Certo? Então a gente vai usar esse cara aqui. Porém, mesmo assim, essa base ainda vai ser conveniente na hora que nós escrevermos algumas expressões. E aí, para mostrar a conveniência, eu estou primeiro mostrando qual é a relação entre a base aqui, que são essas expressões aqui, e como que isso afeta a normalização dos estados. Para a gente chegar finalmente no que eu quero mostrar. Tinha dois pré-requisitos antes. Certo? Professor, quando o senhor coloca psi de SA e o EI e J de SA, você está falando que é a mesma coisa dessa linha de baixo? Eu não entendi a primeira passagem ali. Não, essa última linha aqui. Essa aqui. Tá, tem isso. Isso, eu estou substituindo isso aqui. Daí eu coloco, quando eu coloco isso, quando eu coloco dentro do psi, por que ele está virando um EI e J de SA? Porque, veja, a hora que eu substituir essa expressão aqui, esse aqui só vai sobreviver se o psi for S. Por isso que eu botei o S aqui junto com S aqui. Desculpa, o S aqui junto com S aqui. Eu podia ter feito duas vezes a conta, sempre tudo com S, ou seja, eu poderia ter feito assim, ó. Talvez tivesse ficado menos confuso. Se eu estiver usando um psi, do subespaço A, só vai sobreviver esse pedaço aqui. Se eu estiver usando um psi do S, só vai sobreviver esse pedaço aqui. Certo?
E é isso, esse negócio, esse fato que só vai sobreviver um que vou usar por conveniência futura. Fica na base ali mesmo, se A e se S, embaixo, para o produto interno zero. Esse aqui? Eu só estou mostrando que se eu pegar o produto interno de um vetor qualquer deste espaço com um vetor qualquer desse espaço, ou seja, um vetor qualquer do espaço VVS, e com um produto interno com um vetor qualquer do outro espaço, eu vou sempre encontrar zero. A gente mostrou isso aqui, né? A gente mostrou na aula passada que EI, EJ, S com EI, EJ, A é igual a zero. Né? A gente mostrou para IJ, KL. Não interessa os elementos, os elementos da base, esse negócio aqui vai sempre ser zero. Então, se a base é ortogonal, então qualquer vetor é ortogonal a qualquer outro vetor, porque o vetor pode ser decomposto na base e calculado o produto interno entre os elementos da base. Pode explicar melhor essa última ponto? Isso aqui na minha cabeça só dava zero se você fizer o produto interno de uma base com ele mesmo, uma superposição dele. Agora, como é que o antissimétrico e o simétrico dá zero? Bom, é a continha, né, o fato de ter mais um e menos no outro. Mas a questão é que são direções ortogonais. É o produto interno normal, só que com bases diferentes, mas ainda assim dá zero, né? Não entendo isso. Ué, mas V, sei lá, X chapéu, escalar Y chapéu é zero. São elementos de base diferentes, são ortogonais. É só isso. Na aula passada, é que eu não Tá? Bom, então, pessoal, vamos lá. Vocês vão começar a ver por que essa base vai ser útil para a gente, tá? A gente pensa melhor nessa base aqui, por mais que as coisas habitem essa base aqui, tá? Então, vamos lá. Pensa que eu tenho agora um vetor aqui, CSA. Eu vou expandir ele na base, tá certo? Como é que eu faço isso? Isso aqui é uma somatória de NM, de EN, EM e um certo conjunto de coeficientes aqui, SA, N, M. Todo mundo concorda? Agora a gente tem que tomar cuidado, porque a gente não quer contar elementos da base duas vezes. Porque vocês têm que lembrar que a pergunta que você pode fazer para partículas idênticas é diferente das perguntas que você pode fazer para partículas que não são idênticas. Ou seja, você só pode perguntar qual é a probabilidade de uma partícula estar num certo estado N e uma outra estar no estado M. Você não pode perguntar qual a probabilidade da primeira estar em N e a segunda estar em M, certo? Então, eu não posso contar aqui N, digamos, eu não posso contar o 1, 2 no meu somatório com psi 1, 2 mais o psi 2, 1. Se eu contar esses estados aqui, na verdade, esses estados são iguais. Porque ou esse simétrico ou antissimétrico vai dar só uma combinação linear desses caras aqui. Tá certo? Então, para eu escrever essa expressão aqui sem nenhum tipo de repetição, tem que fazer assim. Isso é um caso geral, enquanto as partículas simétricas são simétricas? Sim. Eu ainda não botei quem é N e M, eu vou escrever agora. Aí o N e o M vão correr dependendo se eu estou no partículas simétricas ou antissimétricas. Isso vai variar um pouco, certo? Professor, mas agora de novo no caso onde elas vão ser consideradas idênticas, vai fazer diferença se é simétrico ou antissimétrico? Vai. Vão ter vários resultados físicos importantes. Inclusive, a gente vai discutir como que você pode, no laboratório, determinar se a partícula é um fermo ou um bóson. Ou seja, Considerando elas sendo idênticas. mesmo considerando elas sendo... Ou seja, existem duas maneiras de ser idênticas. Duas coisas podem ser idênticas de duas formas diferentes. Professor, só rapidinho. Ali você já considerou aquela base ali, porque aquela outra base não... Isso, desculpa, você tem razão, esqueci de botar aqui, tá? Aqui é a base SA. Tá? Você tem toda a razão. Então, bom,
Deixa eu ver como eu fiz. Tá? Então, na hora que eu fizer essa decomposição, Professor, perdão. A penúltima linha que você escreveu aqui é o somatório, é a verdadeira. A última linha é uma imposição que eu quero que não exista. isso, eu não quero que nesse somatório apareça isso aqui. E do jeito que ela está escrita, Eu- isso irá Está aparecer. ambíguo porque eu não botei os índices estão correndo de quanto a quanto. Então, por enquanto, você não sabe. Por enquanto, está incompleta a expressão. Mas antes de completar, eu chamei atenção a um caso que eu não quero que apareça e, por causa disso, eu vou botar restrições nos índices. É só uma dúvida. Considerando nessa forma de expressar, se eu estou trabalhando com partículas antissimétricas, a minha função de onda, os coeficientes eles não vão aderir a sinais negativos. Essa é a minha pergunta. Não vão Eles sempre aderir. Eles sempre serão positivos. Não, pode ser negativo. Pode ser negativo? No caso de ser negativo, eles podem se anularem e então eu não teria partícula. Não, eles podem se anular para uma particular função vetor de estado, o que indicaria que aquele estado tem probabilidade zero de ser concretizado no laboratório. Perfeito. Tá? Mas o que você tem que pensar é o seguinte, eu posso insistir em escrever assim, mas se eu quiser fazer isso e não encontrar não impor implicitamente que certos estados são zero, basta eu fazer o seguinte, digamos que eu estou trabalhando com antissimétrico, então eu tenho 1, 2, 2, 1. Eu sei que se eu trocar o 2, 1 aqui, ganho um sinal de menos, mas aqui é o psi 1, 2 e aqui é o psi 2, 1. Se eu impuser que esses caras, isso aqui é um tensor agora, só que é um tensor com os índices correndo de 0 a infinito. Se esse tensor for antissimétrico também, aí o que vai acontecer? Vai ficar 1, 2 menos o 2, 1. Só que o 2, 1 também vai ser menos o 1, 2. Aí soma, entendeu? Agora, se eu insistir em botar um tensor simétrico numa base antissimétrica, aí vai ficar tudo zero de partida, que é a sua preocupação. Isso. Então, digamos, a antissimetria da base se reflete, mas isso é uma coisa que vocês já fizeram muitas e muitas vezes sem perceber. Você fala assim, o tensor simétrico Temini. Isso aqui não é um tensor, são componentes. Mas aí você fala, mas tudo bem, mas que eu tenho uma base aqui, né? Na verdade, vocês provavelmente nunca escreveram isso aqui, a não ser no curso de Física Matemática. Se a base aqui não tiver simetria ou antissimetria, não importa, porque se esse cara for simétrico, ele vai selecionar só o pedaço simétrico da base. Da mesma forma que isso aqui, ó. Tá vendo? Esse cara aqui é simétrico ou antissimétrico. Então, na hora que eu faço um produto com esse cara aqui, eu estou selecionando só um pedaço. Aqui é a mesma coisa. O tensor Temini, tensor energia momento, por exemplo, é simétrico. Você não precisa se preocupar em botar ele numa base simétrica também, porque na hora que você conectar esses dois pedaços aqui, se esse cara é simétrico, você pode escrever esse cara como sendo Temini, Emi, Eni, mais T, Ni, Mi, Eni, Emi. Vocês concordam? Eu só escrevi a mesma coisa. Os índices são mudos, então é primeiro com primeiro, segundo com segundo, primeiro com primeiro, segundo com segundo. Eu só troquei índices mudos, tá certo? Agora eu vou usar esse cara aqui é simétrico. Eu vou escrever assim. Certo? Aí eu boto em evidência. Esse fator de 2 aqui eu não me preocupo muito com ele. E agora tem isso aqui, ó. Mi. Ni mais Ni. Mi. Tá vendo? A menos de um problema de normalização, se esse cara tem assimetria ou antissimetria, ela induz na base do seu produto tensorial a mesma propriedade que ela tinha. Certo? Isso uma ferramenta de conta com quem trabalha com tensores que se usa de novo em 1000 contextos diferentes. Tá certo? Bom, então aqui, pessoal, como é que tem que ser? N, M, onde N é maior ou igual a M. Tá certo? Porque na base não faz sentido eu ter 1, 2 e 2, 1. Tá certo? Então, eu preciso fazer isso. N, M, E, N, M, S, A, S, A.
Aí você pode se preocupar com os fermiônicos, aí você fala, vamos, os fermiônicos vão se concretizar quando n for igual a m. Mas a base já é 0, então não tem problema. Tá certo? Quando eu faço a decomposição com essa restrição aqui, onde, desculpa, n, vamos de 0 até infinito, m vai de 0 de... Deixa eu fazer assim. M de 0 até infinito e n maior que m, né? De m a m até infinito. Pronto, é melhor assim. Todo mundo entende essa notação? Certo? Se eu faço essa soma aqui, eu estou excluindo da base as repetições de estados que têm o mesmo significado físico. Porque o estado 1, 2 tem o mesmo significado físico do estado 2, 1. Que é simplesmente a probabilidade de uma partícula estar no estado 1 e a outra partícula estar no estado 2. Ou de encontrar uma no estado 1 e encontrar outra no estado 2. Tá mais claro, pessoal? Eu tô com essa expressão feita assim, do meu n começando de m até infinito, eu estou somente incluindo na soma estados fisicamente diferentes. Se eu fizesse assim, eu estaria incluindo um monte de estados idênticos na minha soma. Certo? Essa notação é a mesma coisa que você colocou antes, que n é maior ou igual que n? Isso. Só que eu acho que assim fica mais claro. Não? Não, o outro fica mais claro. Ah, é? É porque aqui tudo bem, deixa eu fazer então de um jeito que vai ficar mais claro. Aqui, ó, é soma de m indo de 0 até infinito e aqui é soma de n indo de m até infinito. Fica melhor assim? Ó, isso aqui é uma soma de alguma coisa que depende de m, certo? Quando o m for 0, eu boto o 0 aqui e boto o 0 aqui, boto o 0 aqui e vou para todo mundo. Quando o meu m de Maria for 1, aí o meu n começa de 1 até infinito. E assim vai. Tá? Que é a mesma notação anterior. Quer dizer, a mesma notação não, é diferente notação para a mesma coisa. Tá? Bom. Ok. Mas essa somatória, o m não tem que correr de 0 a n? O m de 0 a infinito. Geralmente você tem um número contável, mas infinito de estados. Você pode pensar sempre nos modos de Fourier da decomposição de uma partícula numa caixa. Certo? Em algumas situações, às vezes é conveniente escrever de menos infinito a mais infinito, mas vamos botar de 0 a infinito que a gente poupa a complexidade. Tá certo? Então vejam. O que acontece agora? E aí isso vai tentar induzir a vocês por que a gente vai fazer a mistura dessas coisas, tá? Quanto que fica isso aqui? A gente tem assim, ó, soma n' maior que m'. Eu vou botar só assim para significar isso aqui, tá? Soma n maior que m. Aí eu vou ter o psi m', m' complexo conjugado, psi nm vezes e n e m sa e n e m sa. Tá certo? A gente já fez o trabalho de normalizar esses estados aqui, eles têm que respeitar aquelas considerações de normalização que a gente começou a aula aqui. Então isso aqui vai ficar delta, faltou linha aqui, n', n, delta, m', m. Ele pode dar 0, né? Se for simétrico, mas sobrepondo. Aqui não tem, aqui é sempre simétrico, simétrico, antissimétrico, antissimétrico. Ah, tá. Quando você coloca SA, SA, você pode pegar aquela expressão
escolher qual que vai ser. Se vai ser S ou vai ser A. Mas você tem que escolher a mesma letra para todo mundo. Se está S aqui, tem que pegar S aqui. Se tem que A aqui, tem que pegar o A aqui. Certo? Bom, mas isso aqui vai mostrar então que essa expressão vai ser igual a soma de N maior que M de módulo quadrado de psi N M. Tá certo? Desculpa. Maior ou igual. Esses deltas ali é já o resultado desse Só disso aqui. maquete, né? Tá? Bom, mas ó, eu continuo tendo essa coisa chata aqui. Eu tenho um somatório com esse maior igual aqui, né, que significa essa expansão aqui desses objetos. Da forma que eu escrevi, meu N é sempre maior que M. Então aqui eu sempre vou ter assim, 0, 0, 0, 1, 0, 2, ou seja, meu N é sempre maior que M. Eu nunca vou ter um 3 aqui. Tá certo? Então, esses objetos psis, eles não são exatamente um tensor porque eu não posso escolher esse índice menor que esse. Não faz sentido eu escrever o psi 1, 5. Tá certo? Mas eu posso... Pode falar. Quando você escolhe N maior ou igual a M, eu ainda não estou contando dois estados iguais, tipo 2, 2, 2, 2, 1, 1, 1. Um N igual a M. Com N igual a M, o que vai acontecer é que, se for simétrico, esse cara coincide com a base normal, II, ou NN, por exemplo, e se for antissimétrico, isso aqui é 0. Então não tem problema, entendeu? Se eu estivesse escrevendo tudo separado, e eu estivesse escrevendo agora só a parte com A, esse cara aqui poderia ser só maior. Porque eu não precisaria incluir o caso em que N é igual a M, porque esse caso é 0. Mas incluir um caso que é 0 numa soma não tem problema, porque é 0. Entendeu? Mas é sutil isso aqui, tá, pessoal? É chatinho mesmo. Então veja, não faz sentido a priori eu escrever, como eu falei para vocês, um 5 aqui, tá? Mas eu posso estender esse objeto para ele se transformar num tensor, né? E eu posso fazer a seguinte escolha. Quando eu estiver usando S, né? Ou seja, digamos que eu tenho o meu psi S 1, 5, 1. Esse pode ter, porque esse aqui é o N, esse é o N, esse é o N. O N está maior que M, tá certo? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou definir que o 1, 5 do caso S, ele é igual ao S 5, 1. Tá certo? Eu faço uma definição. E no caso antissimétrico, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar esse cara aqui, eu tenho o 5, 1 também, do caso antissimétrico, e eu vou definir que o 1, 5 é igual a menos o 5, 1, no caso antissimétrico. Eu defino. Na minha expansão, quando eu faço essa expansão aqui, pessoal, esses são números, são os coeficientes da minha expansão. Para minha expansão não ter ambiguidade, não ter contagem múltipla de mesmos estados físicos, eu faço essa restrição aqui. O que implica que esse objeto só vai estar definido para N maior que M. Tá certo? Mas eu posso estender a minha definição, ou seja, eu posso incluir uma definição extra, que é essa aqui. Tá certo? Justamente para conseguir fazer essa somatória aqui e ambas de 0 a infinito. Que é o que eu vou mostrar agora. Vocês entenderam aquela definição extra que eu coloquei ali? Com aquela definição extra, eu posso fazer o seguinte. O meu psi SA, psi SA, que é igual a esse negócio aqui, somatório de N maior ou igual a M de psi N M quadrado, SA, vai ser igual a 1 meio do somatório de N de 0 a infinito
E M também de 0 a infinito de psi SA N M. Se não é um tensor, correto? Agora ele é. É nisso que eu quero trabalhar. Você está definindo um coeficiente, um 5, qual ele não existe, para poder trabalhar com tensor. Por isso eu estou definindo. Isso é super normal. É. Eu não gostei disso, não. Deixa eu aproveitar a pergunta dele, mas eu não entendi o porquê que você foi que não é tensor. É assim, aqueles coeficientes não se comportam como coeficientes de tensores tais quais vocês estão acostumados, justamente porque você tem essa restrição aqui. É porque eu usei essa notação de tensor aqui, mas tem que pensar que isso aqui são simplesmente coeficientes. Eu poderia ter chamado A, B, C, D. Ia ser bem complicado fazer isso, mas eu poderia ter associado um número inteiro a um par de números aqui. Eu poderia dizer que o 00 é o 1, que o 01 é o 2, o 03 é o 3, depois eu começo, entendeu? Eu poderia fazer uma coisa complicadíssima e associar um índice inteiro aqui e chamar esse cara aqui de C alfa, isso aqui, tá certo? São simplesmente coeficientes de uma decomposição, tá certo? O que eu fiz agora é simplesmente estender a definição desse objeto para que ele se comporte tal qual um tensor que vocês estão acostumados. Ou melhor, para que ele se comporte como uma componente de um tensor. Certo? Aquela restrição que você colocou ali, não é essa restrição aqui. É a mesma. N maior que M, N maior que M. Mas agora eu tirei a restrição. Não tem mais restrição aqui. Eu não estou entendendo o que você falou de novo ali. Para mim, aquilo ali estava lá. Esse negócio do... Isso aqui? Ó, eu comecei com um objeto desse tipo aqui. Aí eu falava, vou decompor ele numa base. Para decompor numa base, eu simplesmente sei que ele vai ser uma combinação linear dos elementos de base. Essa combinação linear tem coeficientes, né, do corpo, do espaço vetorial, multiplicando cada vetor. Esse é o nome que eu dei para esses coeficientes. Mas aqui, como eu estou pegando somente os vetores que são independentes, que são fisicamente diferentes, eu não posso pegar o 0, 1 e o 1, 0. Eu posso pegar só o 0, 1, porque o 1, 0 é igual ao 0, 1. Então eu não quero botar x chapéu duas vezes na minha decomposição. Entendeu? Então esses coeficientes aqui, eles estão definidos para n maior que m. Na minha definição, os coeficientes 1, 5 aqui nem aparecem. Eles não aparecem. Se eu abrisse essa soma aqui, o 1, 5 nem ia aparecer. Então ele não está definido. Aí eu defino ele. Tá certo? Ao definir ele dessa forma, eu posso agora estender a minha soma restrita para uma soma não restrita. Que muitas vezes vai ser muito mais conveniente e fácil de manipular matematicamente uma soma não restrita do que uma soma restrita. Imagina o caso que a gente está trabalhando com 38 partículas. Aí tem o N, o M, o L, o K, o J de cada partícula. E eu tenho que saber qual combinação eu já peguei para não pegar uma outra que seja equivalente. Se eu for capaz de me livrar dessa restrição e simplesmente contar todos os estados, na minha cabeça vai ser mais fácil de lidar com a coisa. Entendeu? É por isso que a gente está fazendo toda essa digressão nisso aqui, porque é conveniente e é a notação padrão que vocês vão encontrar. A função de onda que a gente trabalha para muitas partículas é uma função de onda projetada no espaço não simetrizado. A gente vai chegar lá. A gente vai chegar lá. Mas até aqui. Professor, então depois dessa definição, quando você tirou a restrição, você não conta mais estados iguais. Agora eu estou contando. Só que, como eu sei que essa restrição aqui só vai me incluir duas vezes o mesmo estado, porque aqui o que vai acontecer é que na diagonal não muda nada. Se for simétrico, já estava contado uma vez só, certo? E quando for antissimétrico é 0. Então não preciso me preocupar. Nos caras que eu vou... Espera um pouquinho, eu acho que eu fiz besteira então. Eu tenho que fazer isso aqui.
Não, falta o quadrado, sim. Isso. N mais desculpa, pessoal. Mas tanto o N quanto o N vai ser zero, como é que eles vão ser diferentes? Oi? Porque N vai ser diferente de N, se ambos vão dar zero? Eu estou correndo dois somatórios independentes. Tá certo? Exceto quando os dois forem iguais. Só por causa da normalização é diferente aqui. Isso. Eu vou somando todo mundo, mas eu vou ignorando os casos em que eles são iguais. O fator de 2 multiplica todo mundo. Multiplica só esse cara aqui. Certo? Tinha esquecido. Inclusive eu até botei a correção depois aqui. Eu tinha esquecido na hora que eu fiz a nota também. E esqueci agora. Tá, pessoal? Porque esse cara aqui é a parte diagonal. Se for o antissimétrico, isso aqui é zero. Porque, né, essa condição aqui vai fazer com que 1 seja igual a menos 1, que é zero. Né? Então esse cara aqui não aparece no caso antissimétrico. No caso simétrico aparece, mas é como ele já aparecia aqui. Tá certo? Na minha soma eu sempre tenho o caso em que os dois estão iguais. E no caso que eles estão diferentes, eu vou ter o 1, 2 e o 2, 1 sempre. O 5, 7 e o 7, 5. Então ele sempre vai aparecer duas vezes na hora que eu tiro a restrição. Certo? Esse cara aqui não vai ser tão importante, porque geralmente a gente vai trabalhar com função de onda, e a função de onda está na base da posição. E tem mais uma complicação lá que vai nos permitir lidar com esse cara aqui de uma forma mais fácil. Tá certo? Mas a gente já vai chegar lá. Pessoal, não sei se vocês estão percebendo, mas tem um monte de detalhezinho nessas contas que, se vocês não fizerem exercício, vocês não vão entender. A gente vai chegar lá. Mas tem que aguentar mais um pouquinho antes de chegar no exemplo. Não entendi por que você vai uma soma em duas. Na hora que eu estou contando o caso n igual a m e divido ele por 2, não é a mesma coisa se eu tiver jogado aquela somatória? É uma questão mais matemática. Não, porque eu só somo uma vez, né, aqui. O caso n, esse caso aqui, ele só aparece uma vez. Mas daí eu estou dividindo por 2, então ele vai aparecer duas vezes, eu vou dividir por 2 e ele aparece uma vez, não? Por que essa somatória não está dentro da outra somatória? Por que não, essas duas não estão juntas, com o mesmo fator de meio? Porque essa somatória aqui, ela vai incluir termos do tipo módulo quadrado do 00 SA mais psi 01 SA, certo? Mais o, digamos, o 11 SA, certo? Esses caras aqui, eles só vão aparecer uma vez nessa soma aqui. Então, eles só podem aparecer uma vez aqui do lado direito. Esses aqui, na hora que eu faço a soma não restrita, eu estou incluindo isso, mas eu também vou incluir esse cara aqui. O 01 SA ao quadrado. Por isso que eu tenho que botar um fator de meio aqui e um fator de meio aqui. Porque agora que eu incluí esse outro aqui na minha soma, eu preciso botar o meio justamente para combinar com esse, dado essa definição, que tanto faz quando é módulo quadrado, se for menos ou se for mais, né, para juntar esse cara com esse cara aqui e ter o mesmo que eu tinha antes. Que é isso aqui. É isso que eu quero. Mas o 00 também não vai aparecer duas vezes se eu fizer a soma? Nessa soma aqui, ó, que eu acabei de pagar, ele só aparece uma vez. Não, aqui você não está restringindo nada. Aqui, ó, ele só aparece uma... A outra. Aqui, ó. Eu estou excluindo n igual a m da soma. Eu estou somando todos os valores de n e m, exceto quando eles são iguais. Certo? Bom, o que vai acontecer agora aqui, pessoal, é que a gente tem
estados contínuos. Então a gente vai ter x1, x2, SA igual a 1 sobre raiz de 2, x1, x2. Agora o mais coincide com S e o menos coincide com A, tá? Mais ou menos x2, x1. Tá certo? Por que que aqui eu estou usando essa normalização sempre? Lembra que no caso simétrico eu poderia ter a dificuldade dos estados iguais ter uma normalização diferente. Por que que eu posso me valer de uma única normalização nesse caso? Alguém tem alguma ideia? Lembra, quando a gente fez o SA para o E, I, E, J, a gente teve que tomar cuidado. Porque na hora que nós fôssemos decompor aqui para esse cara igual a esse, o fator não seria mais raiz de 2. Porque ia dar x1, 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 soma, dá um fator de 2 para raiz de 2 aqui na frente. Só que a gente já sabe que, digamos, a todos o x1, x1 já estaria normalizado. Ou o E1, E1 já estaria normalizado, estaria com a normalização errada aqui. Tá certo? Mas agora no caso dos vetores de posição, eles têm uma coisa especial neles, que me permite escrevê-los assim, sem me preocupar com a normalização do caso 1 igual a 1. E a pergunta é, por quê? Porque eliminou todas as partículas idênticas. Tem mais estado idêntico? Não, existem, né? Mas não, na verdade é uma boa pergunta. Existe? Dentro dessa expressão aí? Não, no caso da base da posição, existem esses estados idênticos? Você não falou que tinha um negócio lá das partículas poderem ocupar o mesmo espaço com um outro número diferente? Isso tem a ver com isso ou não? Tem a ver, mas não é exatamente a pergunta. A questão é a seguinte, pessoal. Qual é a probabilidade de encontrar minha partícula numa posição x maior que x0 menos epsilon e menor que x0 mais epsilon? Pensa numa função de onda unidimensional simples. Qual é essa probabilidade aqui? Deixa eu escrever direitinho. A probabilidade de encontrar minha partícula em x0 menos epsilon, x0 mais epsilon. Isso aqui vai ser integral do módulo de π quadrado de x, dx, x0 menos epsilon, x0 mais epsilon. Todo mundo concorda? Quando meu epsilon é pequenininho, isso aqui vai dar 2 epsilon π de x0. Certo? Se eu fizer meu epsilon pequenininho, eu posso expandir esse negócio em Taylor, em Maclaurin para epsilon pequeno, e eu vou ter essa expressão aqui. Certo? Base vezes altura. E se meu epsilon for para 0? Quanto é que dá a probabilidade? Zero. Ou seja, um ponto num espaço incontável, ele tem medida nula. Isso que está dizendo para a gente que a medida aqui, ou seja, a probabilidade de se encontrar a partícula exatamente em um ponto é zero. Porque a gente tem que trabalhar com intervalos. Exatamente. Porque intervalos têm medidas não nulas. Ou seja, nesse tipo de medida de integração que a gente está usando, intervalos têm medidas não nulas, mas pontos têm medida nula. Tá certo? E quando que duas partículas podem coincidir? Num ponto. Então, o que eu estou excluindo é um espaço que não se concretiza, porque na medida ele vai ser jogado fora. Eles são idênticos nesse ponto só porque dá zero. É isso? Não, quando a gente for escrever uma integral bidimensional para se perguntar
das probabilidades de uma partícula estar num ponto e outra estar em outro, a pergunta, ambas estarem no mesmo ponto, é uma pergunta de medida zero. É uma pergunta que sempre vai dar zero. Tá certo? Então você está dizendo que a probabilidade de encontrar duas partículas no mesmo ponto é zero. Uhum. Mas o que eu tinha levantado agora há pouco é que você tinha levantado logo menos que duas partículas podem ocupar o mesmo ponto no espaço, contanto que com spins diferentes. Uhum. Para mim, essas duas respostas são contrárias. Então vamos lá. E ambas são verdades. Você se incomoda com esse resultado? Isso eu acho que a gente já tinha tido antes, né? Esse resultado é o seguinte, a probabilidade de eu encontrar a partícula exatamente num ponto é zero, mas no intervalinho não. Se eu agora pegar qual é a probabilidade de eu encontrar duas partículas no mesmo intervalo, não importando quão arbitrariamente pequeno ele é. Essa probabilidade é diferente de zero, da mesma forma que essa probabilidade aqui, para um epsilon finito, mas muito pequeno, é também diferente de zero. Entendeu? Agora, digamos que se a gente estiver trabalhando com um estado fermiônico, esse cara aqui, ele vai ser uma coisa assim, ó, x0, x0. Só que se esse estado for antissimétrico, isso aqui já é zero. Então, a probabilidade, e basicamente vocês vão ver que isso vai ser verdade sempre, nos casos fermiônicos, é que a probabilidade de certo estado que não se concretiza na situação contínua se aproxima de zero muito mais rápido. E é assim que você mede no laboratório se uma partícula é férmion ou é bóson. A gente vai descobrir que os estados que não se concretizam, que são ideais porque eles não são mensuráveis, no caso contínuo, eles basicamente vão te dar uma probabilidade que se aproxima rapidamente de zero, enquanto o bosônico não se aproxima de zero. No caso bosônico, esse cara aqui não é zero, e você tem a mesma probabilidade que você teria no caso de uma partícula só. Mas no caso fermiônico, ele vai para zero rapidinho. Professor, no caso que você está falando que a minha função de onda é simétrica ou não? Quando o professor... Aqui? Não, quando o professor estava dando exemplo do bósons e do Fermi. Isso, a função de onda vai ser simétrica ou antissimétrica. Que é basicamente uma herança disso que a gente... Quer dizer, é isso que a gente começou a ver agora, concretizado na função de onda e não simplesmente numa base genérica não especificada que eu estava fazendo antes. Isso aqui não é uma base genérica não especificada, e esse aqui vai ser a projeção da função de onda simétrica ou antissimétrica numa base da posição, que é aquela base que vocês conhecem e tem uma intuição física associada. Isso é falar que a função de onda é simétrica ou antissimétrica tem alguma coisa a ver com a paridade dela? Ou não? Não, cuidado. Você está pensando em ela ser simétrica ou antissimétrica em relação à origem. Isso é paridade. Ou seja, você está pensando em psi de menos x igual a menos psi de x, por exemplo. Isso aqui é paridade. Mas isso aqui não. Isso aqui é outra coisa. É que o professor está falando de um dos então nós de uma. Não. Nesse caso não tem não. Bom, vamos lá. Qual é a probabilidade simétrica aqui de você encontrar a partícula x1, x2? Vai ser igual a densidade de probabilidade, né? Vai ser módulo quadrado de x1, x2, simétrico. Aqui eu fiz tudo simétrico, antissimétrico, simétrico, antissimétrico, e simétrico, antissimétrico. Até aqui tudo bem? E eu sei que 1 vai ser igual a integral de menos infinito a infinito, dx1. Agora, quais são as perguntas que eu posso fazer sobre a segunda posição? Para não contar duplamente os estados. Isso aqui é em analogia direta ao somatório estendido que eu escrevi com mais detalhe para vocês lá no começo da aula. Né?
x1 a infinito. dx2, x1, x2, SA, esse SA. Tá certo? Uma função de onda normalizada, ela vai ser escrita assim. Onde eu preciso fazer essa restrição para garantir que x1 seja maior ou igual a x2 maior ou igual a x1. Ou seja, aqui eu estou só estou somando estados fisicamente independentes. Tá certo? Mesma coisa que a gente fez antes. Agora vamos ver uma coisa, pessoal. Menos infinito a mais infinito, dx1, integral de x1 a infinito, dx2, de qualquer coisa, é igual a integral de menos infinito a mais infinito, dx1. E aqui, pessoal, a gente usa aquela propriedade da integral, né? Eu somo duas integrais de intervalos diferentes e não superpostos, né? E aí vai dar a integral do intervalo completo, certo? Ou seja, eu posso pegar isso aqui e fazer assim, ó. Isso aqui vai ser a integral de menos infinito a mais infinito, dx2, menos a integral de menos infinito a x1 dx2. Tá certo? Aqui tem que lembrar que tem que botar o integrando, tá? É o mesmo integrando que aparece sempre. Esses três pontinhos aqui é o integrando. Tá certo? Então aqui é uma questão das perguntas, tá? Eu estou dizendo que perguntar sobre esse subespaço aqui das perguntas independentes é igual a fazer essa pergunta aqui menos aquela ali. Ou seja, é sondar os estados daquela maneira ali. Ok? Bom, agora vamos lá. Isso aqui ainda vai ser integral de menos infinito a infinito, dx1, integral de menos infinito a mais infinito dx2. Eu só separei as integrais agora aqui, tá? 3 pontinhos, menos a integral de dx1 de menos infinito a mais infinito, isso, integral dx2 de menos infinito a x1. Tá certo? Agora vamos pensar nessa integral aqui, pessoal. Vocês têm que lembrar que a integral bidimensional a gente escreve assim, mas na verdade ela diz respeito a um intervalo no plano. Qual intervalo no plano eu estou integrando? Eu tenho a linha x1, x2, e eu tenho a linha x1 igual a x2, tá certo? E aqui eu estou pegando o x1 menor que x2, tá certo? Então, ó, aqui o meu x1 é menor que x2, então, espera um pouquinho, eu estou pegando, o x2 menor que x1. Então, o x2 menor que x1 é abaixo dessa linha, certo? É a integral nessa região aqui. Tá? Isso está claro para todo mundo? Você quer perguntar alguma coisa? Mas essa integral aqui, pessoal, eu posso escrevê-la de outra forma. Não posso? Porque veja, independente de eu estar aqui embaixo, o meu x2 está indo de menos infinito até, está indo de menos infinito até mais infinito. É claro que ele só vai mais infinito quando o x1 for para mais infinito também, mas não importa. O meu x2 está também correndo de menos infinito a mais infinito. Então eu posso escrever essa integral aqui assim. Integral de menos infinito a mais infinito de dx2, tá certo? Só que agora o meu x1 também não pode correr de qualquer coisa a qualquer coisa, certo? Quando o meu x2
tiver, digamos, aqui, o meu x1 vai de quanto? Meu x2 está negativo, meu x1 está negativo, tá certo? Ele vai daqui até infinito, certo? x2 até infinito dx1. Tá certo? Isso está claro, pessoal? Que isso aqui, essa integral aqui é igual a essa integral aqui. Bom. Mas veja, essa integral aqui, ela vai ser igual a esse pedaço aqui, né? Menos isso aqui, que eu pude reescrever assim. Mas eu posso jogar esse cara para o outro lado e relacionar essa integral com a soma dessa mais essa aqui. Que eu vou fazer agora. Certo? Ou seja, vai ficar assim. Integral de menos infinito a mais infinito de dx1 integral de x1 até infinito dx2. Aí eu vou escrever aqui, tá? PSA x1 x2. Essa aqui que eu transformei nisso e joguei para o outro lado vai ficar assim, mais integral de menos infinito a mais infinito dx2 e agora integral de x2 até infinito dx1 p do simétrico ou antissimétrico x1 x2. E isso é igual ao que sobrou, que é esse pedacinho aqui. Não, desculpa, esse pedacinho aqui, que a integral não é restrita. dx1 menos infinito a mais infinito dx2 do meu p de x1 x2 SA. Tá certo? O meu PSA, ele é simétrico, independente se minha base é simétrica ou antissimétrica. A probabilidade é sempre simétrica. Foi por isso que a gente construiu. Na verdade, a gente construiu tudo para que a probabilidade fosse simétrica ou antissimétrica. Mas se ela é simétrica ou antissimétrica, o que eu posso fazer com essa expressão aqui? Eu posso trocar o 2 com 1 aqui. Ó. O 2 com 1. Mas, pessoal, se eu troquei o 2 com 1, eu tenho integral batendo esse com esse, e esse com esse, e esse com esse. Esse com esse com esse e esse com esse. São iguais. Usando a simetria da probabilidade, esse termo fica igual àquele. É só olhar para os dois, vocês veem que os dois são iguais. Pô, pode ter ó, mas eu não consegui isso não. Ó, isso aqui é um índice mudo. Você concorda? Todo lugar que aparece x2 eu posso trocar pela letra que eu quiser. Né? Eu posso trocar esse cara aqui por A e A. E eu vou trocar x1 por B. Tá certo? Aqui eu vou trocar x1 por A, porque também é outra expressão com índice mudo. E esse eu vou trocar por B. É a mesma expressão. É igual aquele meme lá, né? The same picture. Ou seja,
integral de menos infinito a infinito de dx1, integral de x1 a infinito dx2 do p de x1 SA x2 é igual a 1/2 da integral não restrita. dx1, dx2, PSA, x1, x2. Certo? É aquela mesma coisa somatória, só que aqui eu não tenho a complicação do caso igual. É a mesma coisa que a gente fez para o somatório. Na verdade, é idêntico. Só que a gente não precisou do termo da soma igual, da soma xx, justamente porque é um elemento de medida nula. É uma linha num plano. A linha no plano ela tem volume, tem área zero. E isso aqui mede áreas. A probabilidade agora aqui é uma probabilidade de encontrar as duas partículas numa certa área do espaço. As duas integrais é de menos infinito até infinito. Essas aqui são menos infinito mais infinito. Tá certo? Mas aí, pessoal, veja bem. Isso está mostrando para a gente que 1 é igual a integral de menos infinito a mais infinito dx1, integral de menos infinito a mais infinito dx2 de módulo x1, x2, SA, psi, SA ao quadrado sobre 2. Todo mundo concorda? Bom, então, a gente pode definir a nossa função de onda x1, x2, definir assim, 1 sobre raiz de 2, x1, x2, SA, psi, SA. Eu vou incluir o meu raiz de 2 na definição da função de onda. Se eu fizer isso, a minha integral aqui, ó, isso tudo vai ser módulo quadrado da função de onda x1, x2. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou definindo minha função de onda assim e usando essa medida para fazer perguntas. E a contagem dupla eu estou escondendo dentro da definição da minha função de onda. Esse raiz de 2 aqui, ele está escondendo dentro da definição da função de onda o fato de que isso aqui pergunta sobre o mesmo estado duas vezes. Né? Sonda o mesmo estado duas vezes. Certo? Isso aqui é a maneira convencional de se fazer função de onda de mais de uma partícula. Certo? Mas vamos ver um pouco mais essa nossa definição aqui. O que significa fisicamente essa definição aqui, que é aparentemente arbitrária? Né? Eu defini assim,
essa definição aqui, tá certo? Tenho raiz de 2 aqui. Mas agora, esse cara eu posso expandir na base do meu estado, dos meus estados produto tensorial simples, sem simetrização ou antissimetrização. Então isso aqui vai ficar assim, ó, 1 sobre raiz de 2. E esse cara aqui, se vocês lembrarem, ele vai ser 1 sobre raiz de 2, x1, x2, mais ou menos x2, x1, psi SA. Certo? Existe uma expressão mais geral para em partícula? Ou essa já é mais geral? A gente vai chegar. Mas vai ser uma coisa, vai ser isso aqui. Certo? Mas vai ser mais fácil de memorizar ainda, porque isso tudo aqui é para chegar numa expressão simples de memorizar. Do produto tensorial, simetrizado ou antissimetrizado. Ou do ket 1,2S ou 1,2A, que são subespaços do 1,2 genérico, que é o que eu acabei de escrever aqui, ó. 1,2 geral. Esses caras aqui são subvetores escritos assim. E a normalização a gente escreve com raiz de 2 aqui. Certo? Mas veja, raiz de 2 com raiz de 2 fica 1 meio. E aí a gente vai ter assim, ó, 1 meio desse cara aqui, x1, x2, psi SA, mais ou menos x2, x1, psi SA. Tá certo? Professor, da primeira linha para a segunda, o que você... Eu só abri esse cara aqui, nisso aqui. Foi a primeira expressão que eu botei quando eu comecei a tratar estados contínuos. Essa combinação linear dos kets, dos bras aqui. Tá? Só que veja, pessoal, esse cara aqui, esse aqui está no espaço V, tensor V. Mas esse aqui continua no espaço S ou no espaço A. Significa que esse cara aqui só tem nele ou a parte S ou a parte A. Certo? Então eu posso trocar esse cara aqui se for S, ou se eu trocar esse cara aqui e for A, fica menos. Certo? Mesma coisa vale para cá. Mas então eu vou fazer exatamente isso. Eu vou trocar esses caras aqui. Se for S é mais e mais, e se for A é menos, menos. Ou seja, isso é igual a x1, x2, psi SA. Tá certo? Então, qual é a moral dessa história toda? Eu começo com um vetor que está num subespaço simétrico ou antissimétrico. Aí eu faço toda uma preocupação, eu desenvolvo todo um tratamento da expansão desses vetores numa base de forma a não contar duplamente estados físicos. Tá certo? Só que eu descubro que existe uma maneira mais conveniente de trabalhar com a função de onda. É pegar esse cara e projetar na base não simetrizada ou antissimetrizada, que eu vou encontrar essa função de onda, na qual eu posso fazer as perguntas diretamente usando essa integral. Então, eu fazendo isso, ou seja, ao eu utilizar essa função de onda aqui, eu posso usar essa medida de integração aqui, que é muito mais fácil de operar matematicamente. Porque aquela função de onda, quando eu projeto meu psi nessa base, eu já ganho o fator de 2 correto, que é esse, que me dá essa expressão aqui, que eu posso integrar com essa medida mais fácil de pensar. Então, mesmo que eu esteja trabalhando com 1000 partículas, basta eu pegar um vetor de estado simétrico ou antissimétrico. Esse cara tem que ser simétrico ou antissimétrico. Mas na hora de projetar na base, eu posso projetar na base simplesmente x1, x2, x3 até x1000. E na hora de integrar,
eu vou integrar aqui de menos infinito a mais infinito todos os x, 1, 2, 3 até 1000. Torna a coisa operacional mais simples, mas requer um certo cuidado na hora de você tratar a pergunta física. Porque você tem que perguntar agora, por exemplo, você quer saber se a probabilidade de encontrar uma partícula aqui e a outra aqui, quanto é que é? Você tem que integrar tanto o x1 aqui e o x2 aqui, quanto o x2 aqui e o x1 aqui. Você tem que botar as duas, como é que se diz? As duas possibilidades da sua integração. Porque aqui a gente está contando duplamente. Então a gente simplificou a matemática, por incrível que pareça, para complicar um pouco, talvez, a interpretação física. Tá certo? Porque agora a gente está trabalhando com a projeção de um vetor num espaço, numa base de outro espaço. E a gente mostrou que isso tudo aqui é consistente. Tá certo? Ok. Então vamos fazer um exemplozinho. Nessa expressão, x1 e x2 tem que ser ou o triângulo simétrico ou o triângulo simétrico. Qual expressão? Essa aqui não. Esse aqui é um vetor da base produto tensorial sem simetria ou antissimetria. Isso aqui é da base do V, tensor V. Então ela pode dar zero. Como assim pode dar zero? Vai dar zero, vai ter um pedaço desse cara aqui, projetado aqui, que é zero. Só dá zero, não tem nenhum outro resultado possível. Não, isso aqui vai dar diferente de zero para várias. Né? Eu vou dar um exemplo agora. Então, a gente viu partícula na caixa, a gente viu oscilador harmônico, a gente viu partícula livre com função de onda gaussiana e assim por diante. A gente viu também produto tensorial estruturando vetores de estado, certo? Então, vamos pensar o seguinte, vamos pegar aqui a nossa função de onda simétrica, ela vai ser assim, 3, 4, mais 4, 3. Sobre 4, 3, sobre raiz de 2. Por exemplo, vamos dizer que esse cara aqui, lembra que a gente viu a partícula na caixa? Tem os modos de Fourier, né? Tem o modo 0, 1, 2, 3. Digamos que uma partícula está no modo 3 e a outra partícula está no módulo 4. No modo 4. Só que como elas são idênticas, eu não posso simplesmente trabalhar num estado que eu sei que a primeira está no 3 e a segunda que está no 4. Eu preciso pegar todas as combinações lineares. E aqui eu estou implicitamente dizendo que são dois bósons, ou seja, são dois fótons na minha caixa, um com comprimento de onda, outro com comprimento de onda. Podiam ser dois osciladores harmônicos idênticos também, tá certo? Um no terceiro estado excitado, outro no quarto estado excitado, aquele que a gente gera com o operador de criação e aniquilação. Tá? Isso aqui como é que se diz? É simplesmente o que vocês já sabem, tá certo? Essa notação é uma notação simplificada para 3, 4, mais 4, 3, tá? Eu estou tentando fazer um exemplo de forma que vocês conectem com coisas que vocês já viram e já operaram, certo? Quando eu agora faço a projeção usando essa base aqui, ó, como é que fica? Vai ficar assim, x1, x2, não simetrizado, tá certo? Agora, lembra, esse negócio aqui, deixa eu escrever até para ficar bem evidente. Esse cara é x1, tensor, x2. E pela regra da nossa definição de produto tensorial, o cara que está à esquerda do produto tensorial vai sempre com o cara que está à esquerda, e o cara que está à direita vai sempre com o cara que está à direita. Então, quando eu fizer o produto disso com isso, vai dar o x1 com 3, o x2 com 4 e assim por diante. Então, a nossa função de onda, x1, x2, psi s, vai ser o psi no terceiro estado, na posição 1, o psi do quarto estado na posição 2, mais o psi do quarto estado na posição 1, o psi no terceiro estado na posição 2.
sobre raiz de 2. Esse é um estado de duas partículas razoável, né? Porque ele é um estado bosônico. Se eu quisesse fazer o fermiônico, eu teria que botar um menos aqui. Tá certo? E essa aqui é a probabilidade, ou seja, vocês podem agora pegar um exercício que vocês pegaram do mecânica quântica, pegar duas funções de onda, colocar uma aqui, duas partículas, como é que se diz? Partículas livres, por exemplo, no estado gaussiano, e descobrir como que fica o estado dessas duas partículas, se elas forem bosônicas ou se elas forem fermiônicas. Você pode desenhar isso aqui, plotar lá no matemática, ou onde vocês preferirem, e ver como é que fica a função de onda. Você vai ver que essa função de onda vai ter um buraco na região em que x1 é x2, x1 é igual a x2, quando for fermiônico, e na verdade vai ter uma soma, uma acumulação positiva quando for bosônico, indicando lá o condensado de Bose-Einstein. Certo? E vocês veem que a simetria que eu coloquei aqui, ela já ficou estendida no 1 e no 2. Ó, tá vendo? Se eu trocar 1 por 2 aqui, ó, esse cara fica o 2 aqui, esse cara fica o 1 aqui, mas é igual a esse. Então, aquilo que eu estava falando, nessa projeção, esse cara não tem simetria, mas esse tem. Então, quando eu faço o produto interno desse com esse, sobra nesse pedaço aqui só a parte que tem a simetria. Que eu já mostrei a terceira vez que eu estou mostrando a mesma coisa de uma forma diferente para vocês. Tá certo? Sobrou a simetria aqui, ó. Ó, não tem nenhuma simetria nesse vetor de base aqui em si. Mas no lado direito sobrou porque eu estou fazendo produto interno com um cara que está no subespaço simétrico. Tá certo? Tá? E isso abre a próxima pergunta que não responderemos hoje. Que é o seguinte, agora eu vou pegar o módulo quadrado desse negócio e vou ver o que vai acontecer com a minha probabilidade. Quando aqui for mais e aqui for menos. E aí a gente vai ver justamente como que a gente pode montar um experimento no laboratório para determinar se uma partícula é férmion ou bóson. Na verdade, é mais interessante ainda. Isso aqui, veja, até agora parecia só matemática pura. Mas isso aqui vai permitir para a gente detectar se a partícula tem uma carga escondida ou não. Porque se ela tiver uma carga escondida, se ela tiver um número quântico que a gente não conhece, se além do spin tivesse uma terceira coisa maluca que a gente nunca viu, a gente poderia detectar no laboratório. Simplesmente ao estudar a função de onda de duas partículas. Certo? Mas é isso, pessoal. Obrigado. Vocês assinaram, né? Todo mundo. Tchau.